Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje é sábado, 7ª semana do tempo comum. Vamos à meditação da palavra de Deus, para que sejamos ajudados nesse dia pela palavra, fortalecidos também na nossa caminhada, na nossa fé. Do Evangelho segundo São João. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava. Aquele que na ceia se reclinara sobre seu peito e perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, e ele? Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Palavra da salvação. Amados irmãos, então o evangelho de hoje mostra esse diálogo, de Jesus com Pedro. Às margens do mar da Galileia, no primado de Pedro, onde Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. E Pedro, já depois da ressurreição, já sendo enviado para apacentar o rebanho de Cristo, ainda tem um pouquinho de ciúmes com São João, o discípulo amado. E esse, Senhor, não era... Tu me chamou para te seguir, mas esse está vindo junto aí comigo? O que vai ser dele? O que é ele? Quem é ele? E Jesus fala: Pedro, que te importa se eu quero que ele fique para sempre? Eu chamei a ti, quanto a ti, segue-me. Não fique olhando para ele. Olhe para mim. Não fique com ciúmes, com inveja, com disputa, com rivalidade, com picuinhas com o outro. Para evangelizar, irmãos, Jesus mostra hoje, tem espaço para todo mundo. Pedro tinha podemos dizer assim, o cargo maior, confiado por Cristo, o Papa, o que ia presidir o colégio dos apóstolos, o que ia confirmar os irmãos na fé, como diz nesse capítulo 21, o que ia apacentar o rebanho de Cristo, mas ainda estava preocupado com João. Parece que Pedro pensava que João podia ser uma concorrência para ele. Não, irmãos, na vida cristã tem espaço para todo mundo. Jesus tem uma missão para cada um. Cada um tem a sua missão confiada por Cristo, sabendo que a mais importante é ser cristão, ser santo, ser filho de Deus. Mas uns são chamados a serem padres, outros religiosos, religiosas, outros são chamados ao sacramento do matrimônio. Cada um tem uma função, uma missão escolhida por Deus, e Deus escolhe bem. Aonde Deus chama, está bem chamado, está tudo bem feito. Então a gente não precisa ficar com inveja dos outros. Contentar com aquilo que Deus nos deu. Porque Deus dá o frio conforme o cobertor para cada um. Mas o problema é que nós temos muito, até dentro da igreja, na família, em todo lugar, no trabalho, essas disputas, ver quem é mais importante, quem é melhor, quem é o primeiro, quem é o mais inteligente, o mais sabido, quem manda mais. São coisas humanas, picuinhas, que só destrói a comunhão e a unidade e o anúncio do reino. E na igreja também tem muito disso. Pensa que não tem isso também entre o clero? Claro que tem. Entende? Mas isso aí são coisas humanas, do orgulho de cada um, da inveja de cada um. Mas não podemos ficar aí
parados nisso. Tem essas rivalidades, essas disputas. Mas o mais importante é olhar a Cristo, seguir a Cristo, fazer a vontade de Deus. É por isso que São João dá esse testemunho. Porque parece que tinha umas rivalidades entre as comunidades de Pedro e as de João. As de João queria que João fosse o Papa, o primeiro. Mas João deixa claro, não, Pedro é o primeiro. Mas o discípulo amado era João. E não tem nada, não, problema nenhum. Deus ama todos igualmente. Só que as funções, as missões são diferentes. O corpo são muitos membros, mas cada membro nesse corpo da igreja tem uma função. E cada função é diferente. Até um dedinho tem uma função. Se falta, faz falta. Entende? Tudo é importante dentro do corpo da igreja, dessa teologia do corpo místico de Cristo que é a igreja. Todo membro é importante para a edificação do corpo inteiro. Então que nós, não importa se somos casados, padres, solteiros, não sei. Tudo é importante na igreja. Se nós fazemos as coisas com amor, se realmente seguimos a Cristo, se amamos a Cristo, então o Senhor nos ajuda a desenvolver bem a missão para a qual fomos escolhidos. O importante é servir com amor, né? Com doação, com a entrega da vida. Isso é que realmente importa. O resto são coisas humanas, invejas, picuinhas, brigas, que só destroem, que não edificam nada. Então que essa palavra nos ajude hoje, nos prepare para Pentecostes, que já começa esta noite, para que de coração aberto recebamos o Espírito de Cristo, que é Espírito de comunhão, de amor e de unidade, que nos une num só corpo, num só Espírito. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.